Olá, meu nome é Raoni Kuzma e seja muito bem-vindo a mais um Atualidade Cosmética Entrevista, feito em parceria com a Orolab. E hoje estou com um querido amigo aqui que é o Tarso, e ele é tão legal que eu já vou pedir aqui. Tarso, conta pra gente quem que é você na fila do pão e quem que é a troca, por favor. Primeiro, muito obrigado a você, Aurolado, pelo esse convite incrível de estar falando um pouco aqui sobre diversidade e inclusão, um tema tão relevante, né? Eu brinco que falar do Tarso é falar da troca ao mesmo tempo, então vou combinar falando um pouquinho dos dois. Mas eu sou um cariúcho, então eu nasci no Rio Grande do Sul, mas moro já há mais de 10 anos no Rio de Janeiro. Sou negro, né, fazendo um pouco da minha autodescrição. Sou negro, de pele clara, não estou retinto, tenho um pouco cabelo, infelizmente, a barba fechada. Uh, e acho que contando um pouquinho sobre a minha vida, né, como eu cheguei na troca, eu tenho uma formação um pouco diferente de carreira. Eu comecei na área artística, eu sou formado em dança pela FRJ, então comecei com essa pegada. E assim que eu me formei, eu fiz uma transição de carreira para o mundo do impacto social no primeiro momento, onde tive a oportunidade, é um grande marco na minha vida, de poder levar uma criançada para ver o filme Pantera Negra no cinema. E aí, para mim, Que aquilo legal. foi uma virada de chave em relação à questão de representatividade e o impacto que muitas das vezes se vê dentro de lugares pode causar na tua vida. E eu resolvi fazer essa virada e falei, cara, se é trabalhar com isso, né, levar a criança para ir no cinema, é o que me faz feliz e é o que eu quero para minha vida, é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei numa jornada ali, entendi que a responsabilidade social corporativa era talvez um meio de causar mais impacto de uma forma sistêmica, e comecei a fazer um MBA na área relacionado a isso. E foi quando eu tive a ideia da Troca. E a Troca, hoje, ela é uma plataforma, né, de gestão da diversidade, então a gente fala que todas as soluções de diversidade estão lá dentro, mas ela não começou assim, a gente começou bem diferente, bem longe disso, assim, mas obviamente o propósito sempre teve ali, porque a gente começou com um projeto onde a gente pegava pessoas em situação de rua e fazia a geração de renda para sair da situação de vulnerabilidade, em parceria com empresas. E a troca começou ali em 2018, e de lá para cá a gente vem desenvolvendo soluções voltadas para a diversidade e inclusão, mas principalmente para a inclusão e a permanência desses grupos dentro da empresa, né? E a gente viu a tecnologia hoje uma oportunidade de poder fazer isso de uma forma sistemática e escalável para todas as empresas e para todo mundo. Perfeito. E eu acho que a troca ela é tão incrível porque ela resolve, né, muita coisa a partir de um raio-x, a partir de um mapa. Isso eu acho muito interessante, porque muita gente começa a perguntar quando a gente começa a trabalhar com questões de diversidade ou estratégias, tá, vocês tiraram isso da onde? Sim. Né? Isso é causa estratégia, isso é causa negócio? Não, é um negócio. Eu acho muito importante. E até por isso que eu vou fazer uma pergunta para você, que eu não sei se eu vou ser claro, não sei se isso é uma pergunta ou um comentário, Uhum. mas é o que me deixa muito inquieto, principalmente quando a gente fala de cultura organizacional e reputação, que é um ponto extremamente importante. Existe um conceito, vamos dizer assim, fofo, que é o de todas as vidas importas, que geralmente é aquele tipo de conceito que higieniza, né, toda a dor ou todo o constrangimento de quem não sofre nenhum tipo de violência, mas precisa se sentir confortável com determinadas situações. É um conceito amplamente difundido e apoiado, vamos colocar dessa forma. E eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: até esse conceito do todas as vidas importa, quando a gente faz um raio-x organizacional, entendendo que toda empresa, marca, seja lá qual for, eu gosto muito de falar isso, é o espelho fidedigno do racismo estrutural no Brasil, ainda fica consistente falar que todas as vidas importam quando depois de um raio-x você começa a entender de forma muito clara, com dados e com indicadores, que alguns nasceram para brilhar loucamente e alguns só nasceram para servir? Eu acho que esse teu comentário barra questionamento, ele é fundamental, assim, porque felizmente a gente está vivendo um momento social onde as frases de impacto, elas ditam comportamentos e expressões de problemas que são extremamente complexos, né? Então, eu não tenho como reduzir numa frase
toda uma relação de luta, de inclusão, de direitos humanos, em falar que todas as vidas deveriam importar de forma igualitária, quando historicamente a gente sabe que essas vidas não importaram de forma igualitária. Então, a gente não pode ser ingênuo e achar que a abolição da escravatura é um marco de reset em todo o processo de acontecimentos estruturais, né? Então, é óbvio que a gente está falando aqui de que tudo são heranças, né? Tudo são estruturas que são continuadas. Então, não importa se eu fiz uma abolição, se eu trato as pessoas da mesma maneira e com a mesma relação. Não adianta eu fazer uma abolição se eu não tive nenhum processo de reparação para esse processo, para que a gente chegue no pé de igualdade. E isso se reflete dentro do mundo corporativo, porque quando a gente faz um raio-x dessa organização, a gente está olhando para as camadas onde muitas das vezes se replicam na sociedade. Então você vai ver ali pessoas onde está no poder, onde na sociedade também são detetoras historicamente do poder. E aí a gente achar que as empresas não são reflexos da sociedade, isso é uma ilusão. Assim como essa frase, na minha visão, ela é uma ilusão. Porque quando a gente fala todas as vidas importam, a gente está deixando de lado a particularidade de todas as vidas. Porque olhar para a particularidade é olhar para o indivíduo e entender que a vida dele é diferente das outras. E isso faz com que a vida dele importe. Então, olhar para a particularidade é eu botar uma lupa e dizer, beleza, em termos sociais, você é único. E a gente precisa tratar isso de uma forma única. E quando a gente vai para dentro das empresas, a gente precisa dizer, assim, as vidas negras importam, as vidas LGBTQIA+, importam. Até mesmo a gente poderia trazer e falar assim, as vidas brancas importam. Entender isso dentro da particularidade. E é importante quando a gente fala essa frase dentro de uma visão de um recorte, sem necessariamente uma interseccionalidade, né? Então, ou, na verdade, não é nem uma interseccionalidade, mas sim de uma abrangência geral, é fazer também um processo de inclusão, porque eu estou olhando para as particularidades daquele grupo em específico. Então, para mim, nessa visão, é importante a gente falar a particularidade, sim, e dar uma quebrada um pouco nessa frase, porque, sim, ela vai ser muito mais efetiva do processo e não generalista no momento que a gente precisa ser, né, né, especificista dentro desse ponto. Perfeito. E, meu amigo, pegando um fio que você colocou, que eu acho que essa relação né, da cultura em si, e pegando um pouco do campo também que eu acho da imagem corporativa, a gente teve ali, acho que vamos dizer, no ilustríssimo Rodrigo Maia, o início da era da Carta de Repúdio, e a gente virou, de repente, o país da Carta de Repúdio. Uma coisa bizarra, que basicamente é aquela coisa, eu vou escrever para o mundo como eu me posiciono, porque assim o mundo vai entender que vai achar que eu me posiciono, mas nada será feito para de fato mudar as coisas, né? E uma coisa que eu vejo muito no mundo corporativo é exatamente essa coisa da era do textão, a era do vídeo que emociona, mas existe uma falta de coerência da porta para dentro, onde a promessa não é entregue, a promessa de uma empresa diversa geralmente não é entregue. Só vai poder entrar se você estiver dentro de um dress code. Para entrar, você vai ter que cortar o cabelo, você não vai poder usar nada que demonstre algum tipo de religião que fuja, né, de algo padrão, vamos colocar dessa forma. Padrão é feio falar, mas realmente eu não acho outra palavra agora. Como é que você sente que a maturidade dos tomadores de decisão em transformar imagem, textão em realidade corporativa, realidade organizacional, dignificar em vez de só dar imagem, pensando em cultura organizacional de fato? E o que você sente que eles perdem com isso, com essa visão tão eurocentrada e tão de síndrome de vira-lata? Eu acho que quando a gente pensa no campo da imagem, é engraçado que ao mesmo tempo que a gente vive necessariamente dela, e ela tem. Quando eu falo viver dela, não necessariamente é no sentido que eu entendo, e aí sim, eu não sou um profundo estudioso da imagem, da relação, mas na minha visão existe a relação de estética, mas existe também uma relação de comunicação, né, dentro da imagem.
E aí, fazendo o recorte da comunicação, a imagem em si, ela comunica muito, né? E quando a gente, por exemplo, trabalha com as empresas, a gente fala que dentro da relação de diversidade, existe uma relação também muito forte de risco e de acontecimentos de riscos de imagem empresarial. E isso deve ser tratado com essa relação. E aí eu pego, por exemplo, sempre um caso hipotético, por exemplo, quando eu estou lidando com empresas do varejo que lidam com o público muitas das vezes. Aí a gente acontece, por exemplo, um caso de racismo com uma caixa, né, uma atendente da caixa ali de um supermercado, por exemplo. E a solução ela pode ser de duas formas, normalmente, nessa relação. Ou os funcionários eles estão amparados por uma estrutura, por um processo de como lidar em casos dessa forma, porque já foi discutido, já foi treinado, está estabelecido isso como um ponto de cultura dentro da empresa, ou muitas das vezes isso pode se virar um risco de imagem para a empresa e ela tem um dano muito grande, né, de marca, de processo, se aquilo não for bem gerenciado no momento do ocorrido. Porque hoje a gente vive num mundo onde todo mundo tem uma câmera. Então, você tem a possibilidade, enquanto empresa, tirar proveito disso de uma forma impactante ou tomar menos disso. E como isso é sentido prático? Eu posso ter a solução que o gerente vem, abraça a caixa e recrimina e faz o direcionamento do processo, né, relacionado ao racismo cometido, ou eu posso ter um outro colaborador, um cliente que está filmando aquilo e fala e posta nas redes, olha, a marca tal não fez nada pelo racismo e a crise de imagem está sendo feita. Então, muitas das vezes, a gente precisa tratar a imagem relacionada à diversidade como um ponto necessário para o processo. Só que muitas das vezes as empresas elas ficam numa camada da relação estética, que, ao meu ver, também, isso é muito questionável dentro do ponto de vista produtivo versus da qualidade do serviço ali. E a gente está falando, beleza, tá, se eu ponho alguém para trabalhar, por exemplo, uma área que exige um uniforme, beleza. Vamos entender quais são os materiais necessários para a proteção daquela pessoa e o que é, de repente, uma relação onde aquela pessoa ela pode ter a imagem e a estética que ela quiser dentro desse processo, né? E isso não ser um processo recriminatório, né? Porque a pessoa está de dread, que a pessoa, por exemplo, turbante, que necessariamente ela não pode ocupar espaços onde ela vai ter um atendimento com o público ou está trabalhando numa área de risco que aquele capacete seja necessário, e aí eu vou cobrar aquela bucha estética dela. Isso, para mim, já é algo que, a meu ver, já deveria ser passado, mas a gente entende que muitas das vezes, dentro das empresas, isso ainda é uma questão que, cara, meu Deus, não, a pessoa está usando um turbante dentro. Não, a gente olha, um turbante ele pode ter uma perspectiva religiosa, mas ele, antes de tudo, tem uma perspectiva cultural também em relação a isso. Então, não tem nenhum, não deve ser tabu essa relação, né? E aí, perfeito. E uma coisa que eu achei legal, que você chegou a comentar, eu vou pegar uma coisa muito específica que você comentou, que era a parte de certa forma, da segurança jurídica, né? De alguém que sofreu algum tipo de racismo. E uma das coisas que eu percebo muito também, principalmente para grandes empresas, quando a gente vai fazer algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho, é a falta a falta de compliance, a falta de governança para lidar isso da forma adequada, para além de um discurso padrão. E, principalmente, tornando subjetivo a ação racista, tornando subjetivo, de fato, a violência. Do tipo, é violência para quem? Por que isso é violência? E questionando essa relação de fato direta, não se importando com a vítima que sofreu determinada violência e, de certa forma, passando pano para quem foi o ator da violência, porque muitas vezes ele é um ator estratégico. Como é que você sente também essa maturidade da relação de governança, mas assim, governança real, coerente, estruturada, para lidar com o racismo da forma que ele merece ser lidado? Eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai falar que as empresas, na minha perspectiva, ainda estão engatinhando nesse tema em relação à governança voltada para a diversidade e inclusão, com recorte racial, que é o que a gente está falando aqui, mas a gente poderia estender ele para a diversidade de uma forma completa.
Apesar do advento de temas como ESG, esses indicadores financeiros que olham para uma empresa e olham justamente para o tema de governança, que tem um recorte justamente para o combate aos diferentes tipos de discriminação, as empresas hoje elas estão muito dentro de um campo de uma estruturação de uma política de diversidade, né? Então, e o que é uma política? Normalmente é algo que se adenda dentro de um código de conduta ou até algum acordo societário, muitas das vezes, que destrincha as relações de diversidade que devem ocorrer dentro de uma empresa, né, e determina os parâmetros e processos. Mas muitas das vezes, dentro dessa política, a gente não tem os processos de combate ao tipo de discriminação quando ele ocorre. O que se deve fazer, por exemplo, quando acontece um assédio moral de uma colaboradora, ou um assédio sexual, ou um ato de racismo. E isso eu acho que as empresas elas precisam começar a desenhar de uma forma mais estruturada. Eu até estava ontem voltando da minha casa, e aí eu passei no mercado, estava voltando para minha casa, eu moro aqui na Tijuca, aqui no Rio, e aí eu testemunhei assim, uma situação onde uma mulher negra foi abordada por seguranças e ela tinha furtado uma carne ali. E aí os seguranças foram extremamente agressivos com ela, assim, sem juízo de valor do que deveria ser feito, mas existe um risco muito grande de escalonamento quando tu tem uma atitude violenta, quando tu age com violência, a possibilidade pode escalonar. E aí a gente vê muitas das vezes a falta de preparo e de processos para casos nesse sentido, que são ponto de contato para o escalonamento de um problema muito maior, como já vindo já em outros casos, em outras redes de supermercados no passado, que a gente já viu acontecer. E isso é muito importante a gente entender que a gente precisa de processos. Porque se aqueles seguranças da ponta tivessem um entendimento claro de processo, eles não teriam agido de forma violenta e deixado a violência só por parte da mulher. E aí tudo fica muito claro e visível que eles estão ali agindo de uma forma não violenta. E isso as empresas precisam entender. Quando a gente cria processos claros, a gente diminui o risco de escalonamento de violência em uma crise de imagem em determinados processos. Então, hoje no Brasil, a gente tem que sair um pouco só da política de diversidade, mas criar processos claros de gestão, onde a diversidade está intrínseca dentro da relação de trabalho ali no dia a dia das pessoas. Perfeito. E o que você fala é perfeito, que deixar muito claro que a gente precisa fazer o beabá de pensar processo. Não precisamos ir para Marte, não precisamos transcender, é fazer um bom arroz com feijão, isso já resolve a vida, então não existe motivo para não fazer, a não ser de uma puta preguiça. Basicamente isso. Exato. E, meu amigo, caminhando para o final, sempre com muito pesar, porque as conversas são sempre muito incríveis, queria te pedir 3 gentilezas. Uhum. Primeiro, como é que a gente acha a troca? Como é que a gente acessa? Como é que são os processos de contratação, entendendo níveis de maturidade, já que a gente está falando de cultura? E depois eu faço os outros Não, pedidos. perfeito, perfeito. Então, a gente é super tranquilo. A gente hoje trabalha com empresas de todos os níveis, em todas as fases da diversidade. E para achar a gente é super fácil. É só entrar no www.sejatroca, então SEJA troca, TROCA.com. Então, só entra lá no nosso site, www.sejatroca.com, e lá a gente tem todo o processo de mandar um e-mail para a gente, de saber todos os nossos serviços e como a gente trabalha. Trabalho tanto com recrutamento inclusivo, quanto diagnóstico, sensibilizações e treinamentos ou projetos especiais. Então, é só entrar lá que a gente consegue construir um caminho bem produtivo para a diversidade junto com as empresas. Sim. Perfeito. E agora os últimos pedidos. Que dica você daria para alguém que entendeu o que você falou, cara, é isso que eu preciso? Qual o próximo passo a ser dado para que eu seja um Tarso quando eu crescer? E que puxão de orelha você daria para aquele sujeito iluminado que escutou, entendeu e falou: isso é mais alguém querendo falar de uma causa boba que
Porque todas as vidas importam. Eu acho que, falando primeiro para a pessoa que quer aprender mais sobre diversidade e inclusão, quer traçar esse caminho, eu acho que o primeiro passo, eu sempre digo para todo mundo, que é construir rede, né? Então, cara, se conecta, entra no LinkedIn, a gente tem hoje uma rede social específica para isso, digita lá diversidade e inclusão e adiciona todo mundo que você puder sobre esse tema. E simplesmente manda uma mensagem para a pessoa e fala, olha, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre esse assunto, o que você me indica, para ir além só das referências que o Tarso vai trazer aqui agora. Mas porque, de novo, né, conhecimento é coletivo, então diversas pessoas vão poder ajudar nessa caminhada. E segundo passo que eu digo, hoje, por exemplo, existem alguns cursos livres introdutórios na internet. Um que eu recomendo, que eu fiz, foi na Coursera, que é um lugar onde você consegue fazer cursos, que lá tem diversos cursos introdutórios de faculdades renomadas, de aqui se não me engano, mais de fora do Brasil, mas tem alguns cursos que estão em português também. Então é muito legal, porque a gente já recebe até um diplominha de uma faculdade de fora aqui do país. São cursos ali de 3 meses, 4 semanas, então varia um pouquinho, e ele já dá um overview bem interessante para você começar a entender um pouco mais da diversidade e inclusão. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem alguns MBAs que estão surgindo, mas já são na casa do MBA, relacionados à diversidade e inclusão. Mas eles estão ali na primeira, terceira, quarta turma, então eu particularmente não fiz nenhum voltado para isso, acabei estudando, lendo livro. Tem um livro muito bom chamado Inclusifique, é um livro que é mais ou menos a Bíblia da diversidade e inclusão, assim, que todo mundo precisa ler. Então aqui fica assim as recomendações. E o puxão de orelha, não foge. Não, não, não. Eu acho que o principal ponto para a pessoa que pensa, né, cara, putz, mais ninguém falando de diversidade e inclusão, eu acho que, cara, o primeiro ponto é você está perdendo dinheiro. Né? Então, quando a gente fala de uma questão até de crescimento de mercado, né? Quando a gente fala por um viés econômico, a gente entende que hoje o mercado ele tem as suas particularidades quando a gente fala de público consumidor. E quando a gente faz, isso já está comprovado, já tem estudos, a gente faz né, uma comunicação, um posicionamento específico para algum determinado grupo, esse grupo tende a comprar mais daquela marca específica. Vídeo, por exemplo, exemplos da Magazine Luiza, da Madeira e Madeira, que são empresas de varejo, que fizeram programas né, e campanhas específicas para a comunidade negra e tiveram um retorno muito maior de mercado e de compra em determinado momento, né? Então, é importante a gente olhar com essa perspectiva de fazer um target para um determinado grupo, uma persona de consumidor focada em diversidade, e aí a gente entra dentro da tecla do movimento, né, de Black Money, Pink Money e outros grupos também que têm poder aquisitivo de compra, que da tomada de decisão de comprar entre determinado lugar e outro lugar, vão comprar nos lugares que incentivam o seu público. Então, primeiro, acho que, na verdade, primeiro e único, porque se estiver ligando dinheiro, na minha visão, é uma visão um pouco, vou usar essa palavra mais burra, né? Porque você está tocando um negócio e você está ligando dinheiro. Eu acho que é começar fazendo esses targets e pensando, cara, eu estou perdendo dinheiro no mercado extremamente competitivo, talvez eu focar em um marketing específico para esses grupos, faz muito sentido. Perfeito, muito bem dito. Então, meu amigo, queria te agradecer imensamente pela oportunidade dessa conversa, foi incrível. Espero que você tenha gostado, porque foi incrível, real. Eu que agradeço, foi ótimo também. Ah, perfeito. Então, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Obrigado a você também que ficou até o final dessa entrevista. E muito em breve, mais entrevistas incríveis como essa para você. Até já!